Olá, o Valeu Valer está no ar. A partir de hoje você está convidado a acompanhar uma série especial sobre a brucelose, uma doença infecto-contagiosa que, além de atingir os bovinos e outras espécies animais, também pode ser transmitida aos seres humanos. Ao longo de 5 programas, vamos dar todos os detalhes sobre esta doença, como se adquire, quais os sintomas, como prevenir, todos os cuidados que envolvem a vacinação, todos os detalhes também sobre o Programa Nacional de Controle e Erradicação desta zoonose, os prejuízos econômicos e muito mais. A brucelose é uma doença de distribuição mundial que interfere na eficiência reprodutiva do rebanho. A principal característica é o aborto, que geralmente ocorre no terço final da gestação. Pois é, a brucelose é uma doença grave e você, pecuarista, precisa estar bem informado sobre o assunto. Por isso, a partir de agora, fique com a gente. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Paulinha? Olá, amigo produtor. Guilherme, para a gente iniciar, eu queria saber qual é o agente causador da brucelose e quais as principais manifestações dessa doença. Paulinha, a brucelose bovina ela é causada por uma bactéria conhecida como Brucella abortus, que acomete principalmente as fêmeas em idade reprodutiva. A principal manifestação é o aborto. E por que esse aborto ocorre? Porque a brucela ela invade o útero do animal, e ali ela vai colonizar, vai causar uma grave placentite necrótica que culmina com esse aborto. Esse aborto geralmente ele é seguido de retenção de placenta, de metrite, que levam a um aumento do intervalo entre partos, ou seja, a uma piora considerável nos índices reprodutivos das fazendas acometidas pela brucelose. E todos os bovinos são igualmente capazes de serem infectados? Paulinha, a suscetibilidade à doença, ela varia de acordo com o sexo, com a idade e com o estágio reprodutivo. Os animais sexualmente maduros e as fêmeas prens são mais susceptíveis do que aqueles animais sexualmente imaturos. Tá certo, então, Guilherme. E agora a nossa equipe de reportagem tem mais informações sobre a brucelose. Vamos conferir quais os principais meios de transmissão da doença, como diagnosticá-la, quais os fatores de risco e os prejuízos econômicos. Bovinos de todas as idades, raças e sexo podem contrair a brucelose independentemente da estação do ano ou do clima da região, mas são os animais na puberdade os mais atingidos pela doença. Eles são influenciados pelo estágio reprodutivo em que se encontram e algumas categorias são mais sensíveis. Por exemplo, animais que são maduros, né, com sexualidade madura, e também os animais prens. Esses animais eles sofrem uma tendência maior a ter a brucelose. Filhos de mães infectadas, eles vão ser positivos até o 4º mês de vida. Isso se dá pelos anticorpos colostrais que é passado de mãe para o filho. Após essa idade, esses filhos, uma média de 9%, podem ser positivos após o primeiro parto. A brucelose tem como principal via de contaminação a digestiva, água, alimentos, objetos e principalmente pastos contaminados com restos fetais procedentes de abortos e partos de fêmeas doentes são as fontes de infecção mais frequentes. As vacas infectadas, todas as vezes que elas têm um parto ou que elas abortam, é eliminada uma grande quantidade de bactérias. E essas bactérias, as brucelas, elas continuam sendo eliminadas por até 30 dias após o parto. As vacas, de uma forma geral, elas têm o hábito de lamber ou então de cheirar esses restos placentários, um feto abortado, e isso se torna uma grande fonte de contaminação. Por isso, amigo produtor, é muito importante que a gente trabalhe com vigilância epidemiológica. Todos os restos placentários, restos de aborto, eles têm que ser retirados do pasto, porque assim a gente vai estar ajudando na prevenção da doença. A participação dos touros na transmissão da brucelose pela monta natural é pequena. Já na inseminação artificial, um sêmen contaminado é altamente infeccioso. Na monta natural, o touro deposita o sêmen na vagina.
onde o pH vaginal não permite a proliferação da bactéria. Quando a gente se utiliza da inseminação artificial, nós depositamos o sêmen contaminado diretamente no útero. Ali há um ambiente muito propício para a multiplicação da bactéria. Por isso é muito importante, todas as vezes que formos adquirir o sêmen, que compramos de firmas idôneas. O sintoma mais comum da brucelose é o aborto no terço final da gestação. Outros sinais clínicos, como o nascimento de bezerros fracos ou mortos, retenção de placenta, maior intervalos entre partos, repetição de cio e esterilidade de fêmeas e machos, também são problemas que podem estar relacionados com a doença. O aborto é o sintoma mais comum e ocorre após o 6º mês por conta do eritritol. O eritritol é uma substância que tem tropismo e atrai as bactérias para dentro do útero. Então, com o passar da gestação, após o 6º mês, essa substância vai se acumulando dentro do útero, que vai atraindo mais bactérias para dentro do útero, acontecendo por fim o aborto. Para se diagnosticar a brucelose, é interessante o diagnóstico clínico, por exemplo, em touros. Nos touros nós vamos observar uma orquite em 1 ou 2 testículos. Automaticamente essa orquite vai causar uma infertilidade e também vai causar uma diminuição do apetite sexual. Já nas fêmeas, nós temos que trabalhar com o diagnóstico clínico também, mas é importante fazer o diagnóstico bacteriológico e o sorológico. Identificando esses animais têm que ser isolados e sacrificados, sempre marcados com um P de positivo no lado direito da cara. Estudos sobre a brucelose bovina mostram que a doença é responsável por uma queda anual de 20 a 25% na produção de leite, 15% na produção de carne e 15% na produção de bezerro, sem falar nas perdas genéticas e a desvalorização do rebanho. Por isso, os fatores de risco precisam ser devidamente monitorados. São vários os fatores de riscos envolvidos na brucelose. Tá? O primeiro deles que nós temos que pensar quando eu trabalho numa propriedade que é livre da doença é na aquisição de animais. Eu somente devo trazer animais sabidamente negativos para a brucelose para dentro da minha fazenda. Outro fator muito importante é a vacinação dos animais. É obrigatória a vacinação de todas as fêmeas de 3 a 8 meses de idade com a vacina brucelina B19. Tenho que me atentar também para a vigilância epidemiológica dentro da minha fazenda. Toda vez que houver um aborto, eu tenho que tirar esses restos de abortos, restos placentários do pasto, para que não haja essa contaminação entre os animais. E no caso de descobrir que há algum animal positivo no meu rebanho, esse tem que ser rapidamente eliminado. A legislação brasileira proíbe o tratamento de animais positivos para a brucelose. Para prevenir a doença, os pecuaristas devem se atentar aos fatores de risco e cumprir corretamente o programa de vacinação, que é obrigatório no país. A vacinação contra a brucelose vai ser o assunto da segunda reportagem dessa série especial. Voltamos com você na nossa casa, Paulinha. É isso aí, Anderson. E só lembrando, a vacinação contra a brucelose exige muita atenção e cuidados especiais. Na próxima edição do Valeu Valer, a gente vai mostrar direitinho para você como deve ser conduzido este manejo obrigatório e prioritário. Guilherme, a gente mostrou, falou no início do Valeu Valer que a brucelose é uma zoonose de grande relevância para a saúde pública. Como um ser humano pode contrair essa doença? Paulinho, o homem ele pode se infectar ao ingerir alimentos de origem animal proveniente de animais brucélicos, como leite cru, por exemplo, ou queijo feito com leite cru. Ele pode também se infectar aquelas pessoas que trabalham nos matadouros, os magarefes, que lidam com as carcaças de bovinos brucélicos sem utilização de EPI, por exemplo. O produtor rural, o colaborador da fazenda e o médico veterinário podem se contaminar quando lidam com restos de parição, restos placentários, produtos de aborto, onde há uma alta carga bacteriana. E há ainda o risco de contaminação quando da utilização da vacina. A vacina ela é atenuada para a fêmea bovina entre 3 e 8 meses. Ela não é atenuada para o homem. Então, no eventual acidente, no momento da aplicação, o homem pode estar se infectando. E o que acontece quando uma pessoa é infectada? Quais são os sintomas?
Paulinha, no homem, a brucelose é conhecida como febre de Bang, febre do Mediterrâneo ou febre ondulante, porque a febre é o principal sintoma, tá? Mas pode vir acompanhada também de calafrios, sudorese, dor de cabeça, dor nas articulações. Sempre que se tiver uma suspeita de contaminação, num acidente com vacina ou por contato com algum animal brucélico, procure um médico para que as devidas providências sejam tomadas. É isso aí. E na próxima edição tem mais informação sobre a brucelose, né, Guilherme? É isso aí, Paulinha. Tá imperdível. A gente se vê no próximo Valeu, Valer. Eu te espero também. Até lá. Tchau, tchau. Guerreira como brasileiro, nós não desistimos nunca. Valeu, valer, crescendo como o Brasil. Valeu, valer, melhorando com o Brasil. Valeu, valer, sempre junto com o Brasil. Amiga como um brasileiro, verdadeira como você. Na sua fazenda, cada minuto vale ouro. Você já fez as contas? Quanto custa o tempo gasto na cura de uma doença? Animal doente é perda de produção e de lucratividade. Só Oxitrat LA Plus age com rapidez na cura do animal. É antibiótico de ação prolongada, mas anti-inflamatório. Tudo em dose única. Rompe a barreira da inflamação e acaba rápido com a infecção. Oxitrat LA Plus é prático e seguro. Cura mais rápido e tem retorno garantido. Na corrida por melhores resultados, chegue na frente. Com Oxitrat LA Plus. Tomou, sarou.